Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu vou estar explicando agora a nova atividade que foi postada lá no Drive, né? Essa atividade para vocês fazerem do dia 3, que é hoje, terça-feira, né? Até o dia 13, tá? O dia 13 de novembro será uma sexta-feira, tá? Então, mas aí com a tolerância vocês poderão me entregar aí até o dia 16, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Então eu vou explicar para vocês o que é para fazer. Então eu tenho aqui na minha mão, mostrando para vocês aí a atividade, tá? A atividade é essa aqui, tá? É uma atividade bem simples de fazer, bem tranquila, tá? Não é difícil. Algumas são de alternativas, né, de múltipla escolha. Então, é tranquilo de fazer, tá? Primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que não precisa copiar o enunciado, tá? Então, você só vai colocar a resposta. Então, o que vocês vão escrever aí no seu caderno? Você vai fazer no caderno. Essa atividade ainda não é da apostila. Então, você deverá fazer no caderno. Então, o que você vai escrever no seu caderno? Você vai escrever lá, atividade do dia 3 do 11 até o dia 13 do 11, tá? E aí você coloca embaixo, né? Questão 1. Aí tem lá as alternativas, né? Então temos aí na questão 1. Um copo de água é dividido em três partes iguais. A fração do copo com água é. Então, um copo de água ele é dividido em três partes iguais, né? Qual é a fração do copo com água? Se ele é dividido em três partes iguais, né? Qual é a fração que representa esse copo com água, tá? Então vocês vão responder. Então o que você vai fazer? Escrever questão 1, resposta. Alternativa A, alternativa B, alternativa C. Ou alternativa D, tá? Você vai fazer isso. Na questão 2, a questão 2 diz assim: na casa de Mariana, o gasto diário com descarga correspondia a 2/5 da capacidade da caixa d'água. Com a troca com a troca por descargas mais econômicas, esse consumo passou de 1/4 da capacidade da mesma caixa d'água. Logo, a fração da caixa d'água economizada com essa caixa foi de. Então você vai ter que responder aí, né? Qual é a fração que representa essa economia aí da caixa d'água, tá? Então você vai fazer uma operação, tá? Será que é uma soma que você vai fazer? Será que é uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão? Então você vai fazer aí no caderno. Então você vai escrever no caderno, questão 2, vai fazer o cálculo e vai responder. Alternativa correta, alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D, tá bom? Aí depois, para responder as questões 3 e 4, você vai ter que ler o texto da girafa. Olha aí o textinho da girafa. A girafa. A girafa, né, conhecida aí de forma científica como Camelopardalis, é um africano, mamífero de bico angulado, o mais alto da vida animal terrestre e a maior de ruminantes. Suas principais características distintivas são o pescoço e pernas extremamente longos, seus chifres e padrões de revestimentos distintos. Ela representa de 5 a 6 metros de altura e tem um peso médio de 1.600 quilos para machos e 830 quilos para fêmeas. O animal pode fechar suas narinas musculares para proteger contra tempestades de areia e formigas. A língua tem cerca de 50 centímetros de comprimento, tá? Então a pergunta 3. A partir do texto, podemos perceber que o peso médio das girafas machos é de 1.600 quilos e para as fêmeas 830 quilos. Qual a razão entre o peso médio das girafas fêmeas em relação aos machos? Então você vai ter que verificar aí qual é a razão. O que é uma razão? Uma razão é uma fração, tá? Então uma fração, qual dessas aí é a fração que representa
o peso médio das girafas fêmeas em relação às girafas machos, tá? Então, você vai escrever questão 3, resposta correta, alternativa A, B, C ou D, tá bom? Questão 4. Se compararmos o tamanho da língua de uma girafa macho com o seu tamanho, quantas vezes sua língua caberia em sua altura em centímetros? Para comparação, utilize o tamanho máximo de 6 metros. Lembre-se que 6 metros equivale a 600 centímetros. Então, ó, se compararmos o tamanho da língua de uma girafa macho com o seu tamanho, quantas vezes sua língua caberia em sua altura, né? Então aí você vai fazer um cálculo, tá? Seria um cálculo de soma, de subtração, de multiplicação ou de divisão. Você vai verificar e fazer, tá bom? Aí depois, desculpa pessoal, aí depois vem a sequência 2, tá? Questão 5. Das afirmações a seguir, escolha a alternativa correta. Então nós temos aí 3 afirmações. E você vai dizer quais dessas afirmações são verdadeiras, né? Será que você vai verificar, ler a informação, a afirmação e responder qual é a verdadeira ou quais são as verdadeiras, tá? Então, afirmação 1. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais positivos e negativos e também os números representados por frações. Será que é verdadeira essa afirmação? Os números irracionais são aqueles em que a representação decimal é finita ou infinita e periódica. Será que essa afirmação é verdadeira? Você pode fazer uma pesquisa na internet, tá? Você pode pesquisar aí na internet direitinho aí sobre os números irracionais, os números racionais, os números inteiros, né? E ver se é verdadeiro ou não. E a 3. Os números reais representam a união dos conjuntos dos números racionais com os irracionais. Será que é verdadeira essa? E aí você vai responder. A. Somente a afirmação 2 é correta? B. Somente a afirmação 3 é correta? C. Somente a afirmação 1 é correta? Ou D. Somente as afirmações 2 e 3 estão corretas? Então você vai responder embaixo, né? Questão 5, resposta alternativa correta, A, B, C ou D, a que você achar que é a correta, tá? Questão 6. Observe as sequências, tá? Tá aqui, ó. 6. Então vamos aqui, ó. 6. Observe as sequências. Então nós temos aí os quadradinhos, né? Tem o número 32, depois vem o 35, e depois vem 1, 2, 3 quadradinhos sem número nenhum. E depois já vem o 47 e depois o 50, né? Depois o 50. Então vem o 32, depois o 35, 3 quadradinhos sem número algum, e depois o 47 e depois o 50. Aí ele pede assim, os números que completam a sequência são... Então você vai ter que observar o que está acontecendo, né, de um número para o outro. O que está acontecendo de um número para o outro aí? Então aí você vai completar a sequência. Essa é bem tranquila, bem facinha. Então os números que completam a sequência são A, B, C ou D. Então você vai escrever questão 6, alternativa correta, a que você achar conveniente. A, a B, a C ou a D. Tá bom? Questão 7. Em uma gincana de matemática na escola, o aluno participante ganhava 20 pontos por acerto e perdia 22 pontos por erro. De 100 perguntas, Ana acertou 52. Qual o saldo de pontos de Ana? Então você vai ter que fazer um cálculo aí, certo? Então você vai fazer um cálculo, tá? Então, ó, o aluno participante ganhava 20 pontos por cada questão respondida corretamente. E perdia 22 pontos por cada questão respondida de forma errada. Então, a gincana foi 100 perguntas. E a Ana acertou 52. Qual é o saldo de pontos da Ana? É isso que você vai ter que responder. Tá? Será que Então, você vai escrever no seu caderno, questão 7, alternativa correta A, B, C ou D. Tá bom? Na questão 8, temos aí um extrato bancário. Tá? Então, quando você abre uma conta no banco, né, e você vai consultar o quanto você tem no banco, você pode fazer solicitar o extrato bancário.
Isso pode ser feito pela internet ou no caixa eletrônico, tá? Então, veja aí, nós temos aí na 8, né? Calcule o saldo atual em reais da conta bancária de Júlia após as modificações, após as movimentações, melhor dizendo, indicadas abaixo. Então nós temos aí um extrato bancário fictício, tá? Não existe, não é de verdade. Então tem lá o Banco Rosa SA, extrato de conta corrente da Júlia, tá lá, agência 001, conta corrente e tal. Aí tem lá a movimentação, tá? Tem lá a movimentação. Então teve lá, de um lado tem lançamentos e do outro lado tem valores em reais, valores, tá? Lançamento, no primeiro, ela estava com saldo na conta dela de R$ 250. Aí ela depositou R$ 35. Depois ela teve um cheque compensado, ou seja, saiu da conta dela. Ela pagou alguém com o cheque compensado de R$ 172. E depois ela sacou os R$ 70. Então qual é o saldo que ela ficou na conta dela? Então você vai responder a A, a B, a C ou a D. Então você vai responder questão 8, alternativa correta, A, B, C ou D, tá bom? Aí depois vem a sequência 3. Questão 9, né? Diz assim: veja uma proposta de desenho e pintura de quadriculados. Então tem ali, ó, uma figura de uma proposta de desenho, tá? Então eu tenho lá a sequência 1, 2, 3 e 4, tá? Veja aí, a sequência 1 tem um quadradinho, na sequência 2 eu tenho 6 quadradinhos e tem uma faixa no meio. Na sequência 3 eu tenho 3, 6, 9, 12, 15 quadradinhos e 2 faixas no meio, laranja, né? Na 2 eu tenho uma faixa laranja, na 3 eu tenho 2 faixas laranjas. E na 4 eu tenho 3 faixas laranjas, na sequência 4. Então ele diz assim, ó, mantendo esse padrão de desenho e pintura, vamos fazer algumas antecipações sobre como seriam as figuras que continuariam a ser desenhadas e pintadas. Então vamos lá. A. Quantos quadrinhos terá a base, presta atenção, a base do quadriculado da figura de número 6? Então a base, quantos quadradinhos terá a base? A base é embaixo. A base do quadradinho da figura de número 6. Então você tem que observar a sequência, tá? Quanto que está aumentando de uma sequência para outra? Então você vai responder lá. B. Aí você vai responder questão 9. A. Resposta: tantos quadradinhos. Certo? A B. Quantas faixas brancas terão no quadradinho de número 15? Presta atenção. Faixa branca, não são quadradinhos brancos. Faixas brancas. Terão no quadriculado de número 15. E quantas serão coloridas? Então você vai observar essa sequência e vai responder, tá? Então você vai responder, você vai responder. Aí, questão 9, né? Você respondeu A, resposta, tal. Aí você coloca B, resposta. Tantos quadradinhos, tantas faixas no quadriculado de número 15 e tantas faixas coloridas, tá? Então, você vai colocar tantas faixas brancas e tantas faixas coloridas no quadriculado de número 15. É isso que você vai escrever. Na C, agora pense em um quadriculado de número 1000 e descreva como ele seria. Você vai descrever, olhando aí, ó, a sequência, né? Você observando a sequência, o que está acontecendo na sequência 1, na 2, na 3, na 4, você vai falar, descrever como que vai ser o quadriculado de número 1000. Quais características dele, tá? Então veja, quantos quadradinho terá a sua base, né? Quantas faixas brancas e quantas faixas coloridas terá esse quadriculado de número 1000, tá? E assim por diante, você vai descrever ele, tá? Observando as sequências já existentes. Então você vai responder resposta C, resposta. Tanto você vai descrever esse quadriculado de número 1000, tá bom? E por último, a questão 10. Questão 10, olha lá. Paulo é dono de uma fábrica de móveis. Para calcular o preço V, então o preço é dado pela letra V em reais, de cada móvel que fabrica
ele usa a seguinte expressão, V, então nós temos aí uma expressão algébrica, tá? O que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é uma expressão em que há letras e números. Lembrando que o V, ele deve ser dado em reais, tá? Então ele quer saber o V. V o que ele quer saber? O valor, tá lá. Para calcular o preço em reais de cada móvel que fabrica, ele usa a seguinte expressão, V é igual a 1,5 vezes C, tá? Então tá lá 1,5 C. Então é 1,5 vezes C mais 10. Sendo C o preço de custo desse móvel, então o preço desse móvel em reais, e considerando C igual a 100, então Paulo venderá esse móvel por... Então o C ele já está dado o valor. O C vale 100. Então você vai pegar V é igual a 1,5 vezes o C vale 100. Então é 1,5 vezes C mais 10. E aí você vai calcular e achar o valor de V, o valor de V, tá? O preço, tá? Vai encontrar o preço em reais de cada móvel que ele fabrica, que é o V, tá bom? Lembrando que o C vale 100. Tudo bem? Pessoal, fiquem com Deus, um abraço, até mais.